Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziac. Eu sou especialista em Direito do Agronegócio e o objetivo desse canal é trazer informações, tanto para os advogados que já atuam dentro do segmento, ou mesmo aqueles que estão buscando fazer uma alteração de rota dentro da sua advocacia, buscando uma nova especialidade, tá ok? O conteúdo aqui também serve para produtores rurais que queiram entender um pouco mais das questões administrativas, jurídicas, de atualização legal, enfim, que queiram se inteirar um pouco mais sobre talvez essas informações que sejam um pouco mais difícil de chegar até o produtor, tá ok? Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram. Isso é muito importante aí para o desenvolvimento aqui dos nossos trabalhos, tá ok? E hoje nós vamos falar sobre um tema importante que é relacionado também ao crédito rural, que são as chamadas práticas ilegais das instituições financeiras em renegociações de dívida de crédito rural, que são as chamadas operação mata-mata e o encadeamento contratual. São duas práticas muito comuns, ilegais, que as instituições financeiras costumam cometer contra o produtor rural. Então nós vamos explicar um pouquinho o que caracteriza cada uma dessas práticas ilegais, né? E o que o produtor pode fazer para sair dessa situação de ilegalidade, tá bom? Então, quando a gente fala em crédito rural, a gente tem que voltar um pouquinho e conceituar o que é crédito rural público. O crédito rural público é aquele proveniente de uma política pública de Estado, né? Então, é um crédito concedido através do Sistema Nacional de Crédito Rural, é um dinheiro público, mas a concessão desse crédito é instrumentalizado operacionalizado, pelas instituições financeiras, tá? As instituições financeiras do país são autorizadas a operar o crédito rural público. Então, o produtor rural se dirige até uma das instituições financeiras e lá ele vai fazer o levantamento de um custeio, um investimento, um crédito de comercialização, a depender das suas necessidades, tá ok? E como esse crédito ele é advindo de uma política pública de Estado, os encargos financeiros incidentes sobre essas operações têm um limite estabelecido por lei, tá? Tanto pela legislação do crédito rural, como pelo Manual de Crédito Rural, tá? E ainda, a cada ano, tem o lançamento do Plano Safra. Inclusive, nós estamos aqui na semana de lançamento do Plano Safra 24-25. Próximo vídeo, inclusive, será para falar sobre isso. E neste Plano Safra é estabelecido o limite dos juros remuneratórios, tá? Os juros remuneratórios é aqueles juros que você paga por estar utilizando o capital de outra pessoa, no caso o Estado, né? Você remunera o Estado através dos juros remuneratórios, mas é um juros pequenininho. Onde é o limite? Onde a gente consegue identificar esse limite? No Plano Safra da contratação da operação de crédito, ok? Então, quando nós estamos diante de uma operação de crédito rural público, existem os limites de encargos financeiros previstos em lei, tá? Então, por exemplo, no caso de custeio, normalmente o máximo que é possível cobrar de juros remuneratórios é 12%, mas pode ser menos. Juros de mora, que é pelo atraso, é 1% ao ano. A capitalização só pode ser semestral, não pode ser mensal, tá? Não pode ser cobrado, por exemplo, seguro pessoal, prestamista dentro dessa operação. Isso torna a operação ilegal, enfim. São vários os limites estabelecidos pela legislação, tá ok? Mas aí o que acontece? Como é que a gente chega nas ilegalidades? Quando o produtor está passando por uma dificuldade financeira e ele não reúne condições de pagar aquele custeio agrícola, a primeira coisa que ele faz é se dirigir à instituição financeira e conversar com o gerente, tá? E normalmente o gerente já de antemão estabelece que é muito difícil fazer uma negociação, né? Por conta do crédito rural, enfim, das taxas já serem muito pequenas, etc, etc. Normalmente a primeira conversa é essa, tá? Mas pouco tempo depois
há um novo contato e o gerente passa uma proposta feita pela instituição financeira para renegociação dessa dívida. Normalmente, como é feito? Há uma transformação do crédito rural público em crédito rural privado, tá? Em crédito rural privado não, em crédito bancário tradicional. Então, aquela operação que tinha encargos financeiros diferenciados, ela acaba sendo transformada para fins de renegociação em uma operação tradicional de crédito bancário. Então, se você tinha lá uns juros remuneratórios de 9% ao ano, isso acaba caindo lá para um 24% ao ano, por exemplo. É muito comum. Fora que os juros de mora, que normalmente estavam fixados em 1% ao ano, acabam sendo transformados em 2% ao mês ou por vezes até mais, tá? Ao mês. Então a gente chega aí em 24% a 36% de juros de mora ao mês. Isso quer dizer o quê? Em caso de inadimplemento, você, produtor rural, vai pagar um valor muito maior para o pagamento daquela dívida e muito desse valor a mais é de encargos financeiros ilegais. E como que chama a transformação da operação de crédito rural em crédito bancário? Isso é chamado de encadeamento contratual. Isso em crédito rural é ilegal, porque nas negociações de crédito rural precisam ser mantidos os encargos financeiros de operação de crédito rural. Mas a instituição financeira costuma fazer diferente. Ela transforma aquilo em crédito bancário para ela ser melhor remunerada naquela operação de renegociação. Outra prática ilegal das instituições financeiras é a operação mata-mata. O que é isso? É quando se reúne vários tipos de dívida do produtor rural, que é comum. O produtor começa a enfrentar dificuldade na atividade, então ele já tinha ali um custeio agrícola na instituição financeira, mas aí ele pega um crédito pessoal, cartão de crédito, e aí ele começa a se atrapalhar um pouquinho. E aí o que a instituição financeira faz? Ela reúne toda essa dívida em uma cédula de crédito bancário só, em uma negociação só. Ela pega cartão de crédito, crédito pessoal e crédito rural e transforma aquilo em uma única dívida de crédito bancário. E aquela única dívida normalmente tem encargos financeiros muito elevados, né? De 24% a 36% ao ano de juros remuneratórios, mais 24% a 36% de juros de mora. E aí, qual que é a ilegalidade aqui? No caso do crédito pessoal e do cartão de crédito, não teria tanto problema assim. A questão é que, no caso do crédito rural, não poderia haver a incidência desses encargos financeiros tão elevados. Então, essa chamada operação mata-mata, quando se reúne várias dívidas em uma só, ela também é ilegal, porque ela joga os encargos financeiros do crédito rural para um valor muito elevado, ok? Então, o que o produtor deve fazer? Duas coisas. Primeiro, numa renegociação, precisa ter o auxílio de algum advogado especialista em direito do agronegócio. Por quê? Porque ele vai verificar se aquela operação de renegociação que está sendo feita com a instituição financeira, se ela é legal ou ilegal, tá? E depois, caso já tenha sido firmado a operação de crédito bancário, essa renegociação, é possível ajuizar uma ação revisional de crédito rural. Então, você vai desconstituir aquela operação que foi feita de forma ilegal para readequar novamente os encargos financeiros à operação de crédito rural e não aquela de crédito bancário, que é muito mais onerosa para o produtor. Ok? Então eram essas as informações que tinham para passar para vocês hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, do conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no canal. Isso é muito importante para a gente continuar trazendo informações aqui. Ok? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.